Olá a todos, sejam todos bem-vindos ao canal. Eu sou o professor Jonas, professor de filosofia, e hoje eu vou fazer mais um vídeo aqui sobre raciocínio lógico, nesse caso sobre a negação da proposição. É um assunto muito simples, muito fácil de entender também, e extremamente importante para quem está se preparando para concurso, para Enem, vestibular. E isso vai contribuir também, diria, para quem quer tentar interpretar questões do Enem, do vestibular, enunciados, etc. E até mesmo para escrever. É importante a gente saber de lógica para a gente conseguir escrever corretamente. No caso aqui da negação das proposições, eu sugiro que a gente vá lá assistir também os vídeos anteriores. Terá que assistir o vídeo 1 de lógica, o vídeo 2, o vídeo 3, aqui é uma sequência. Só vamos entender o vídeo 4 se a gente entender os anteriores. E terá um último vídeo, que será o vídeo 5, que vamos encerrar aqui o assunto de lógica que nós trabalhamos em sala de aula. E aí eu espero ter contribuído com quem está estudando para Enem, vestibular, etc. Em relação à negação aqui da proposição, é muito fácil de entender. Vamos pegar a proposição P. Vamos chamar de o quadro é branco, vamos chamar de proposição P. Se nós quisermos negar a proposição P, a gente vai chamar o quadro não é branco. E observe que vamos colocar um tio antes do P, indicando que é uma negação. Também é possível encontrar, em alguns casos, uma cantoneira. Então, se a gente encontrar uma cantoneira, saibam que se trata aqui de uma negação que é equivalente ao tio. Então, se tiver esse tio aqui antes da proposição P, vamos saber que é uma negação. Se formos colocar aqui numa tabela, o P, o quadro é branco, se P for verdade, não P automaticamente será falso. E se P for falso, não P automaticamente será verdade. Então, por exemplo, o quadro é branco. Se o quadro é branco é verdade, o quadro não é branco, não é verdade. E se o quadro é branco não é verdade, se o quadro é branco não é verdade, o quadro não é branco passa a ser verdade. Então, acho que ficou bem fácil de entender através dessa tabela. Sempre será dessa maneira. Ou seja, se nós negarmos uma proposição, é só nós invertermos o seu valor lógico. Se é verdade, fica falso. Se é falso, fica verdadeiro. É muito simples de entender. Agora, tabelas com 4 linhas. Que daí são, por exemplo, aqui uma conjunção, duas proposições. Se nós temos P e Q, e aqui todos que lembram como se preenche a tabela verdade, nesse caso a conjunção será essa resposta. E se quiser um exemplo para entender isso, nós podemos pegar aquele exemplo lá muito fácil. Precisa-se de alguém que fale inglês e fale espanhol. O E indica conjunção, acho que todos nós lembramos disso. Se aparece alguém que fala inglês P verdade e Q verdade, automaticamente a resposta será verdadeira. Mas se aparecer alguém que fala inglês e não fala espanhol, será falso. Se aparece alguém que não fala inglês, mas fala espanhol, será falso. E se aparece alguém que não sabe nem inglês nem espanhol, será falso também, não vai servir para o trabalho. Então, observe que aqui é uma afirmação, Aqui será a negação. Como será a negação? Nós vamos inverter todos os valores lógicos. Então, o que é V vai ficar F e o que é F vai ficar V. E a resposta também nós vamos inverter. Se aqui é V, então aqui ficará F, aqui V, V e V. O que é importante compreendermos o seguinte agora. Se você nega uma conjunção, ela vai se transformar em uma disjunção. Se formos lembrar, no caso da disjunção, só será falso se os dois forem falsos. Por exemplo, no caso da disjunção, nós vamos usar o conectivo ou. Precisa ser de alguém que fale inglês ou fale espanhol. Aí só não vai servir, nesse caso, para o trabalho quem não fala inglês, P é falso, e Q também é falso, então será falso. Não sei se ficou bem claro aqui, peço para que todos pensem um pouco para conseguir entender. Se você nega uma conjunção, você vai ter o valor lógico da disjunção. E se você nega uma disjunção, você vai ter o valor lógico da conjunção. É interessante porque terão algumas regras ali, que aí é só praticar, jogar na tabela, inverter os resultados para a gente ver quais são as regras que nós teremos. Mas, de modo geral, eu sugiro que usemos a regra de inverter o resultado, inverter o valor lógico. Então, se você tem V, vai se transformar em F, e se você tem F, vai se transformar em V. Que eu acho que é uma maneira muito mais fácil de compreender. Se formos usar as regras aqui da negação, de transformar disjunção em conjunção, em disjunção, eu acho que nós podemos nos enganar. Então, é muito mais fácil a gente pegar o caso de negar a proposição e inverter todo o resultado. E vamos pegar alguns exemplos aí para a gente conseguir entender também. Sugiro ler um pouco sobre o assunto, mas é muito simples de entender. Espero ter ajudado aqui no caso da negação da proposição. Até a próxima. Um abraço a todos.